Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando Judas traz Jesus, isso é totalmente responsabilidade dele? Ou ele está sendo levado a cumprir algo que Deus já havia designado desde o início dos tempos? Ou seja, ele nasceu para trair Jesus, sendo assim ele não teria muita escolha. Deixa eu te fazer essa mesma pergunta de um outro ponto de vista. Se Deus tem os seus eleitos escolhidos, aqueles que irão ser salvos desde o início dos tempos, por que orar por essas pessoas se isso já está designado? Pessoal, hoje eu gostaria de chamar vocês para refletir sobre um assunto que é tema de debates complexos teológicos há muito tempo, que é a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Como manter juntas duas coisas que, pela nossa lógica, parecem incompatíveis? Vamos refletir um pouquinho sobre isso. Assim como Jesus, que é plenamente Deus e plenamente homem, e assim também como a Trindade, que são três pessoas em um só Deus, de uma só natureza divina, assim também nós temos a soberania de Deus e a responsabilidade humana. A Bíblia vai nos afirmar essas duas verdades constantemente, algumas vezes em um mesmo versículo. Vamos refletir um pouquinho em um desses versículos que está lá em Atos 2, versículos 22 e 23. Diz assim: varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Agora atenção aqui ao versículo 23. Vamos ver a soberania de Deus e a responsabilidade humana em um mesmo versículo. O versículo 23 diz o seguinte: sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Quando falamos da morte de Jesus, o que temos aqui é o plano de Deus acontecendo. Deus já havia decretado que aconteceria justamente como aconteceu, mas isso não tira a responsabilidade nem dos judeus que o entregaram, nem dos romanos, nem dos soldados e muito menos de Judas. O que temos aqui é a soberania de Deus acontecendo e também temos a responsabilidade humana. Devemos ter muito cuidado ao falarmos sobre esse assunto para não sermos extremistas, não focarmos somente na soberania de Deus e também não focarmos somente na responsabilidade humana. Se focarmos na soberania de Deus, nós vamos acabar nem orando mais porque tudo já está decretado pelo Senhor. E se focarmos somente na responsabilidade humana, nós vamos de encontro a um Deus que aguarda a oração do homem para poder fazer algo, e esse não é o Deus que vemos na Bíblia. Não é um ou outro, são sempre as duas coisas. As duas coisas andam juntas. De alguma forma, nós oramos e isso vai de encontro à soberania de Deus. Nós oramos, Ele irá responder e isso será justamente o que Ele já havia decretado para nós desde o início dos tempos. Como pode ser? Não sabemos, mas Ele é poderoso para fazer. A Bíblia afirma essas duas verdades constantemente. Esse é um assunto que eu gosto muito porque demonstra a plenitude do poder de Deus de uma forma que não conseguimos entender. Se você quiser falar mais sobre esse assunto, pode me chamar no privado. Deus te abençoe.